Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Vocês já ouviram falar em física médica? Muitos nem sabem o que é e não ouviram. Mas hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar sobre física médica e seu papel na medicina atual. Valnir de Paula, seja bem-vindo. É uma grande satisfação tê-lo aqui. Valnir, meu amigo de muitas datas, a gente serviu junto na Força Aérea Brasileira, com muita honra. Fizemos nosso papel e ele, incansável, né, estuda muito e sempre está pensando no que fazer no amanhã, físico, médico. Então, é um prazer tê-lo aqui falando a respeito sobre física médica. Obrigado, Douglas. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui podendo falar um pouco da minha área, né, da minha área de atuação, que é a física médica. E até porque grande parte do público, como nós vimos falando há pouco tempo, eles têm um desconhecimento do que é a física médica, né? Onde é que se insere a física dentro da medicina. Então, eu acho que a física, ela sempre assusta um pouquinho as pessoas, principalmente lá na época de estudante, né? Sempre um bicho-papão. Por conta da base matemática que ela necessita, né? Muitas vezes a pessoa não está preparada matematicamente, as bases matemáticas não estão bem consolidadas, né, para dar um alicerce para a física. Mas o bonito é que a física também ela pode ser explicada e vista de uma forma conceitual, porque quase tudo que acontece na natureza e dentro do nosso corpo pode ser explicado pela física. E nem sempre com necessariamente cálculos matemáticos, né? A gente consegue explicar isso também de uma forma conceitual. Para a gente ter uma ideia, além das diversas profissões das engenharias e outras que se utilizam da física como base, né? O nosso corpo, nós temos a física pura aplicada na fisiologia. Nós dependemos da física para que aconteçam fenômenos elétricos, para que a célula se mantenha viva, né? Nós temos transporte da membrana celular para dentro e para fora por força elétrica, né? Então, as forças coulombianas, as forças elétricas que nós conhecemos aqui fora estão dentro da nossa célula também, né? Nós ouvimos por conta da física, né? Uma onda sonora, que é uma onda mecânica, atinge o nosso ouvido, transforma essa energia em energia mecânica dentro do nosso sistema auditivo e essa energia mecânica vai ser transformada em algum momento em correntes elétricas dentro do sistema nervoso para levar o sinal da audição. A nossa visão, né? E essa é uma parte linda porque nós conseguimos, o nosso olho está preparado, né? A nossa retina, o nosso sensório que nós temos na retina, ele é capaz de transformar determinados níveis de energia da luz nas informações visuais que nós temos, né? Então, a física está ao nosso lado o tempo todo. Né? Exatamente. O tempo todo. E, evoluindo mais do que isso, tem uma parte mais moderna e mais elitizada, vamos dizer, da física, que é chamada física quântica, né? Uhum. Então, só para dar um exemplo, a física quântica, ela estuda o interior do átomo e o comportamento do átomo que não era visto pela física clássica tradicional. E uma das consequências que está no nosso dia a dia, que decorreu do conhecimento de física quântica, é o exame de ressonância magnética. Né? A ressonância magnética é uma interação física fantástica que acaba resultando em sinais de imagem diagnósticas que são, né, divulgadas pelo mundo inteiro como uma baita ferramenta da medicina para diagnóstico. Então, existe uma infinidade de aplicações. Agora, como é que isso tudo, né, Douglas, a física, vindo da física dura, da física pura, e vai se incluir em várias áreas da medicina, como tem acontecido hoje em dia, né? Nós podemos dizer que a física, ela foi ocupando espaços dentro das áreas profissionais, principalmente das áreas de tratamento e diagnóstico dentro da medicina, onde houve uma explosão tecnológica de métodos, né? E nessa explosão tecnológica foram surgindo demandas para que o físico atuasse dentro dessas áreas e pudesse resolver problemas e completar vagas que os outros profissionais das outras áreas afins não tinham formação para isso, né, vamos dizer assim. Então, nas áreas da medicina, do diagnóstico, por exemplo, nós temos lá profissionais que executam exames, que operam máquinas, os médicos interpretam esses exames, ou eles são os médicos assistentes dos pacientes, né?
Mas faltava nesse meio, começou a faltar nesse meio um profissional que cuidasse da qualidade dessas máquinas, do controle das emissões de radiações, né, as chamadas radiações ionizantes, né, e o físico que começou a ocupar esse papel. A física médica, ela pode-se dizer uma profissão relativamente moderna em várias áreas, né, mas ela é uma profissão antiga, por exemplo, na radioterapia. A radioterapia, desde que ela existe, ela precisou de um físico junto. O que a radioterapia faz? Ela se utiliza da radiação, a nossa chamada radiação ionizante, né, para tratar tumores, para o tratamento, né? Então, como a radiação em alto nível, em alta intensidade, ela tem a capacidade de matar a célula, esse evento é aproveitado para matar a célula tumoral, no caso, né? Então, ele é direcionado para um tumor para que isso aconteça. Mas o que seria, né, para o nosso público, o que seria então a radiação ionizante, né? A radiação ionizante, ela é da mesma família da luz visível, da onda de radiofrequência, da onda do celular, né? Só que numa faixa de energia muito mais alta. Então, quando ela assume uma energia muito elevada, ela acaba adquirindo uma função, uma característica que ela pode quebrar moléculas, ela pode arrancar elétrons dos átomos. E isso acontecendo no meio celular, ele acaba degradando a célula numa intensidade alta, matando essa célula. Então, a medicina se aproveita desse evento para fazer com que a célula tumoral decaia, né, e consiga tratar tumores de pessoas com câncer. Mas aí vem uma questão, onde é que o físico entra nesse contexto, né? Se o feixe de radiação ele tem a capacidade de matar a célula, eu tenho que evitar que isso aconteça no tecido sadio, né? Então, o físico, juntamente, evidente, com o médico radioterapeuta, que vai estar participando também do tratamento, do planejamento de um tratamento de câncer, o físico vai estar ali para garantir que essa radiação esteja na intensidade adequada e precisamente contornando o tumor que deve ser tratado, né? E que tenha o mínimo de malefício para o tecido sadio que está na volta lá. Então, associado à tecnologia das máquinas que propiciam essa precisão de entrega de radiação em um tumor, por exemplo, o físico médico tem programas de computador, de planejamento dos tratamentos, né, que são prescritos por um médico radioterapeuta, de forma a permitir que o tratamento seja eficiente, além de eficaz, ou seja, que ele produza um resultado de tratamento, ou seja, que ele tente aniquilar com o tumor, mas sem causar prejuízo, então, para os tecidos sadios. Então, há décadas, esse físico, que é um profissional que fica mais nos bastidores, né, que não fica na frente do paciente, portanto, ele não é tão conhecido, no geral, ele já vem de longa data. Agora, no decorrer desses anos todos, né, principalmente nas últimas 2 ou 3 décadas aí, é que houve esse boom tecnológico dos métodos de imagem, de outros métodos de tratamento, e que estiveram muito associados também, eles dependeram muito da evolução computacional, né, porque são todas máquinas comandadas por computador, comandadas por algoritmos de software, e que na medida que a capacidade computacional das máquinas foi evoluindo, as máquinas também puderam ser evoluídas, e vários procedimentos que não eram realizados passaram a ser realizados, procedimentos de diagnóstico e de tratamento também, né? Então, uma outra grande área em que se ocupa a física médica é a chamada medicina nuclear, né? A medicina nuclear é um outro grande ramo, tanto da medicina quanto da física médica, porque os físicos médicos eles se dividem em alguns braços de especialistas, né? Então, enquanto existem físicos médicos que atuam diretamente em serviços de radioterapia, eles são especializados, fazem uma residência para isso, outros vão atuar então na área da medicina nuclear. E a medicina nuclear é um ramo totalmente diferente do que nós conhecemos do restante, porque ele trabalha com material radioativo administrado no paciente, né? Então, substâncias radioativas
obviamente com doses seguras, né, que ele tem uma função de diagnóstico no paciente. Eles vão ser administrados geralmente por via endovenosa no paciente, e o paciente passa a emitir uma pequena parcela de radiação e máquinas vão capturar essa radiação e vão determinar no corpo do paciente áreas de metabolismo suspeita, né? Áreas onde possam haver, por exemplo, metástases tumorais ou tumores primários mesmos, né, que possam estar acometendo, e o médico vai ter a capacidade de visualizar isso num mapa do corpo do paciente através desse método. E como envolve também radiação, envolve material radioativo, entra a física médica nesse contexto, né, no meio de outras profissões como enfermagem, técnicos ou tecnólogos em radiologia, o médico nuclear que vai estar lá gerenciando e diagnosticando as doenças através das imagens geradas pelo método, né? Está o físico lá também para garantir que a entrega desse fármaco radioativo no paciente produz uma dose condizente com a segurança, né? Então que o tratamento, ou porque na medicina nuclear também pode ser feito tratamento, por exemplo, tumor de tireoide é tratado em medicina nuclear, embora grande parte dos procedimentos sejam do diagnóstico, ou seja, vão gerar imagens da fisiologia do corpo através de sistemas utilizando radiofármacos, né? Então, esses radiofármacos, eles são incolores, e a radiação não é vista, ela não é visível, ela não é percebida pelos nossos sentidos, né? Então, nós temos que ter monitoração de ambientes, monitoração de áreas onde o paciente que está injetado circula, para evitar que essa radiação somada para a equipe profissional seja danosa para a equipe profissional. Então, nesse contexto, os profissionais que atuam em radiações, eles têm que estar totalmente isentos dessa radiação que não é para eles, né? O paciente fica exposto a uma pequena parcela de radiação, mas ele está de uma forma eventual ali no procedimento. Ele vai fazer um exame ou um tratamento de uma forma eventual. O nosso profissional, ele está ali durante anos fazendo aquela atividade. Então, ele tem que estar protegido da radiação que está sendo usada para o paciente. Então, existem vários procedimentos de condutas de radioproteção para evitar que isso aconteça, e evitando mal, né, que aconteça com essas pessoas que trabalham no ambiente, né? Então, essa é a ideia. Então, assim, vai longe a atividade da física médica e vai continuar evoluindo, vai continuar crescendo na medida que surjam outros métodos de diagnóstico ou tratamento que utilizem radiações ou não, porque existem métodos de imagem como a ressonância magnética e ultrassom que não tem radiação ionizante, são outras energias, mas que também exigem lá a atividade do físico médico para controlar a segurança em ressonância magnética, que eu posso falar um pouquinho mais tarde, e a qualidade das imagens que vão ser geradas nesses métodos também. E a questão do Covid, ela também pode ajudar? No Covid é o seguinte, o que nós temos nessa novidade que nós tivemos nos últimos tempos do mundo inteiro? Mas antes que né? tu fale a respeito disso, vamos deixar essa interrogação para o nosso público que está assistindo. Eu acredito que estejam gostando, porque eu fiquei bem quietinho, só fiquei assistindo essa aula, até mesmo que ele é professor, né? Então, vocês vão ver se a física médica atua ou não no Covid. Logo voltaremos. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida.
Voltando então ao segundo bloco, eu acredito que vocês, assim como eu, ficamos curiosos, né, em saber se a física médica ela atua também em cima do Covid. Então agora, com o nosso professor aqui, o Valnir, vamos saber, né? Douglas, quando a gente trata de Covid, do assunto Covid, né, esse assunto que tem nos incomodado há uma longa data já, aí nós migramos para um terceiro ramo da física médica, que é a minha especialidade, né? Eu sou especialista em radiodiagnóstico, que é um ramo da física médica que trata de métodos de diagnóstico, né, das máquinas de tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia, radiologia convencional, né, que é o nosso velho e bom raio-x. Então nós fazemos um trabalho nesse meio, garantindo a qualidade dessas máquinas. E eu digo qualidade das máquinas porque o físico médico, existe um protocolo de testes onde nós simulamos exames, simulamos procedimentos com o paciente, mas com detectores para verificar se essa máquina ou todas essas máquinas estão emitindo a radiação adequada, né, para fazer os procedimentos. Dentro do aspecto do Covid, nós temos basicamente a radiologia convencional e a tomografia computadorizada, que são dois métodos de diagnóstico por imagem, né? Porque depois os médicos assistentes também se auxiliam de outros exames laboratoriais. Mas, em se tratando de imagem, então seria principalmente a tomografia computadorizada, que é o principal deles, né? E secundariamente, principalmente para acompanhar a evolução do paciente internado, né? O paciente que está em CTI, unidade de internação, a medicina se ocupa do acompanhamento radiológico, né? Então, em sala, em leito de internação, ele faz os exames radiológicos. Bom, esses métodos não mudaram necessariamente alguma coisa para fazer exames do Covid. O que nós temos que fazer é garantir que eles funcionem bem, para que não falhem e o nosso paciente possa ser atendido adequadamente por nós, né? Então, o que muda para nós, e é uma situação desafiadora, inovadora, é porque nós nos vimos dentro de uma equipe multiprofissional, num ambiente isolado, num ambiente preparado para atender pacientes de Covid. Então, nós temos que associar ao nosso trabalho como físico, o trabalho de outros colegas que atuam executando os exames radiológicos e tomográficos, né? Equipes de enfermagem, de fisioterapia, e num ambiente em que tu precisa estar preocupado com EPIs, para evitar que tu se contamine e retire, né, e acabe levando o vírus para outros locais dali. Mas existe todo um protocolo de cuidados de forma tal que eu posso até atestar isso, que é mais difícil a pessoa se contaminar de Covid no ambiente que está de diagnóstico do Covid do que em outros locais, claro, né? Sim. Dado ao aparato de segurança que é gerado dentro desses locais. Então, nós atuamos garantindo que essas equipes vão trabalhar com tomografia computadorizada e com a radiologia convencional em pleno funcionamento das máquinas e garantindo que as doses entregues para os pacientes sejam as menores possíveis, porque esse é um grande, eu diria que resume a função do físico médico quando está atuando em radiodiagnóstico. É garantir duas coisas importantes: que ele entregue para o médico radiologista uma imagem da melhor qualidade possível, com a menor dose de radiação possível. Porque se isso não for cuidado, a imagem pode ser boa, mas o paciente pode estar recebendo mais dose de radiação do que ele necessita. Então, para isso, nós temos que estar ali atuando, treinando equipes, né, fazendo com que todos os protocolos sejam cumpridos, e para isso demanda conhecimento de base, demanda de treinamentos, conhecimento de fundamentos físicos de cada um desses equipamentos de grande porte, como a tomografia, são equipamentos caros, cuja operação demanda bastante recurso, né? Então, os profissionais que atuam nessas máquinas, eles precisam ter o suporte embasado para poder operar isso com eficiência, né? Então, essa é a questão. Saindo da tomografia computadorizada, onde nós atuamos em Covid, existem outras áreas importantes dentro do radiodiagnóstico, por exemplo, a ressonância magnética, que não tem radiação X, né, que é a radiação que nós utilizamos no radiodiagnóstico, mas tem campos magnéticos, aliás, é um campo magnético gigante, né? Uhum. Então, existem outros cuidados que envolvem também a física médica, que é quanto à segurança em ressonância magnética. Então, o campo magnético desse método, ele atua em outros instrumentos, por exemplo, marca-passo,
um clipe de aneurisma, uma prótese auricular, né? Que embora a tecnologia também tenha atuado nesses dispositivos, né? Nos últimos anos, eles vêm sendo fabricados de forma que um paciente que hoje que implante o marca-passo, ele pode fazer um exame de ressonância magnética, mas muitos não, né? Muitos pacientes ainda têm marca-passos mais antigos e que não podem atuar, não podem entrar numa sala de ressonância magnética. Está sendo mudado o material? Exato, a eletrônica do material e o material que constitui esses dispositivos foi alterado para suportar o campo magnético sem prejuízo do funcionamento, né? Sim. Então é importante para que o paciente consiga fazer um exame de diagnóstico, né, que tenha esses dispositivos e que possa realizar o exame. Então, além disso, nós temos uma outra coisa linda da física, né, porque aonde um campo magnético que muda de intensidade, como é o caso da ressonância magnética, se ele encontrar dentro desse ambiente do campo magnético, portanto dentro da sala de exames, qualquer material condutor em círculo, por exemplo um anel, uma aliança, um colar, um fio que faça um círculo, ele pode induzir uma corrente elétrica nesse fio. É uma indução de corrente elétrica pela variação do campo magnético, né? E isso pode causar acidentes, tanto como trabalhadores, quanto para o paciente, né? Então, também é um outro campo do radiodiagnóstico que demanda equipes muito bem qualificadas, as equipes que vão operar nesse tipo de ambiente, né? E veja que eu estou falando aqui de física, mas esse conhecimento de física básica para atuar vai para as equipes de enfermagem, equipes de técnicos e tecnólogos em radiologia, profissionais da anestesia que muitas vezes entram na sala para poder acompanhar um paciente, eles precisam ter esse treinamento para poder atuar ali dentro com segurança. Então veja que o método em si e o campo magnético não causa malefício para o paciente, mas questões periféricas em decorrência do campo magnético podem acontecer. Então, por isso que há um rigor muito grande no questionamento, na anamnese do paciente, né, na entrevista do paciente, que não vai ser só em relação à anamnese clínica dele, de por que ele vai fazer o exame, mas também para a investigação de que ele tem esses dispositivos ou não, e qualquer grau de risco, e orientações para que ele tenha a postura, o posicionamento que ele fica em sala, tudo preservando para que o exame saia perfeito e sem ter nenhum tipo de risco por conta de uma dessas intercorrências aí, né? E aí por aí nós vamos, né? Nós temos mais outros métodos importantíssimos, como a própria mamografia, né? Que é um método mais tradicional, mas que exige altíssima qualidade de imagem. Eu diria, e sem medo de exagerar, que a mamografia salva vidas, né? É óbvio a gente pensar assim, porque no momento que você permite que o médico radiologista detecte numa imagem um tumor que tem milímetros de tamanho, difícil de enxergar, ou microcalcificações que poderiam significar o início de um tumor, para que ele consiga ter esse tipo de visualização, ele tem que ter uma imagem de altíssima qualidade. E se não existir um trabalho de campo, um trabalho de bastidores, controlando a qualidade da máquina, a eficácia da máquina e treinamento de equipe, muitas vezes isso não acontece, né? Então, quando nós entregamos para esse médico uma imagem perfeita, uma imagem com a melhor qualidade possível, e hoje em dia com as tecnologias digitais que nós temos, isso é muito melhorado, né? Até porque o software também ajuda, nós estamos contribuindo grandemente para o sucesso do diagnóstico. Nós estamos aumentando a eficácia do diagnóstico do médico, porque ele vai permitir que ele enxergue com mais precisão aquilo que tem que ser visto na imagem. Então, mesmo sendo um método mais tradicional, um método não tão, vamos dizer assim, de grande porte, como é uma ressonância magnética, o grau de importância que se tem para dar para a imagem é tanto quanto os outros que nós estamos lidando aí, né? Então, dá para perceber que essa atividade da física médica, dentro desse contexto todo, tem um papel fundamental, porque vai garantir que isso seja feito e entregue essa qualidade final como nós gostaríamos. E esses aparelhos, a ressonância, a tomografia, estão trabalhando em cima da diminuição da radiação? Sim, e isso é uma coisa muito importante. Até foi muito bem levantada a tua questão, Douglas.
Eu cito só um exemplo importante na tomografia computadorizada, por exemplo, porque nós temos, dentro desses métodos de diagnóstico, começando com raio-x convencional, mamografia, tomografia computadorizada, nós temos níveis de dose de radiação distintos aí. Para você ter uma ideia, um exame radiológico do tórax, que é um dos exames mais comuns que nós temos, é uma dose infinitamente baixinha para fazer o exame. E nós temos uma radiação de fundo do ambiente já, que também é ionizante, que nós convivemos desde que o universo existe. Então, quando nós voamos de avião, nós estamos menos protegidos pela atmosfera, porque a gente está numa altitude maior, nós estamos mais expostos à radiação que vem do espaço. Então, se você pensar em 2 horas de voo, eu tomo mais radiação do que um exame de tórax. Olha só. Então, um nível muito baixo de radiação. Isso é muito, muito importante porque é um exame muito comum. Mas exames de tomografia computadorizada, por exemplo, são níveis de dose muito maiores. Muito maiores. Embora, claro, o benefício do diagnóstico ainda supere muito qualquer tipo de risco, né? Então, claro. Evidentemente que a medicina se baseia nisso, né? O benefício tem que ser muito maior do que qualquer tipo de risco que ele impõe ao paciente. Mas a importância disso é que chegaram tecnologias novas, softwares de reconstrução de imagem modernos que permitem que as doses de radiação, eu diria nos últimos 5 a 10 anos, caíram para metade. Simplesmente por uma tecnologia mais moderna de tomografia, que permite que a imagem que já era reconstruída, a imagem que você gera no tomógrafo para fazer o exame, né? E você consegue fazer o mesmo exame com metade da dose e às vezes menos da metade da dose que você fazia com a tecnologia mais inferior. Então, essa é uma revolução na área da imagem. Né? E provavelmente em algum lugar está sendo já lançado ou vai ser lançado um aparelho mais moderno, com mais cuidado ainda. Exato. Né? Até porque a radiação, qual é o grande risco da radiação? Embora uma chance muito pequena de acontecer, mas ele poderia induzir, alguns anos depois, o câncer induzido por radiação. Uhum. Então, quando nós tratamos, quando o assunto é fazer exames radiológicos, tomográficos de crianças, isso é mais importante ainda, porque a criança, o câncer induzido por radiação, ele demora muitos anos para acontecer, de 10, 20 ou até 30 anos depois. Então, se o paciente é uma pessoa idosa, né, uma pessoa que tem 70 anos ou mais, dificilmente ele seria acometido por um câncer em vida, porque, né, pelo nosso ciclo vital, certamente ele teria algum outro tipo de causa de morte no futuro que não fosse pelo câncer induzido. Mas uma pessoa bem mais jovem tem ainda 70, 80 anos de vida pela frente, né? Então, o médico, quando vai solicitar um exame que envolva radiação, ele tem que botar na balança essa informação para, muitas vezes, avaliar se realmente é aquele método de imagem o mais adequado. Ele teria, por exemplo, uma ressonância magnética ou um ultrassom que não tem radiação ionizante que ele poderia solicitar, né? Então, faz parte do contexto da informação, do poder de decisão do médico no momento de pedir um exame, né? Olha só. Olha, eu digo o seguinte, que, né, a gente tem que saber mais a respeito e saber até mesmo os bastidores, porque muitas vezes aquilo que está na frente e a gente não consegue saber, por exemplo, a física médica, né? Olha o quanto tu já falou a respeito e o quanto contribui. E até mesmo o aprimoramento final para que se tenha um diagnóstico melhor definido, mais completo, preciso, e que tudo precisa do trabalho de vocês, né? Então, o que o programa Fala Doctor trouxe aqui foi mais um conhecimento, né, que prestado por alguém que sabe e que hoje, por muitos que estão assistindo, não sabiam, ou até mesmo podia até saber, mas não sabia como. E aqui tu deste uma aula, aqui tu deste assim, minuciosamente, de uma maneira simples, porque eu vejo o que tu faz, tu gosta do que tu faz, tu ama o que tu faz, até mesmo porque nós já damos palestras juntos, né? Falamos sobre tomografias também, na época da Conibim, sim, né? Que foi o lançamento do meu livro, aí tu falou da médica, eu falei da Conibim, isso, e aí a gente falou junto. Então, puxa, olha, Vanir, que gratificante ter aqui no programa Fala Doctor, falando de uma maneira assim, que eu fiquei
Eu sempre me impressionei com as tuas palestras, né? E continua. Obrigado, e trazendo isso e a tua pessoa aqui para o programa Fala Doctor, para mim é uma gratificação muito grande. Então, de praxe, eu sempre peço para que aquele que está na minha frente passe uma mensagem para esse público que está nos assistindo. E essa mensagem, eu sei que vai contribuir para quem está nos assistindo, porque tu é uma pessoa muito humana. E outra, tu está nos bastidores, está vendo de uma forma diferente, ampla, mas que tu está ajudando a salvar vidas. E isso é muito importante. Obrigado, Douglas. Não, o que eu posso dizer, gente, é que, bom, eu gostando e me identificando muito com aquilo que eu faço, a física médica, ela tem uma missão dentro desse contexto que nós falamos de entregar qualidade, entregar precisão. E isso vem tudo no benefício das pessoas que vão estar sendo tratadas ou diagnosticadas dentro desses sistemas, né? Então, o que eu deixo é o seguinte, as pessoas que são atendidas por essas equipes profissionais, elas podem ter a certeza de que tem uma equipe por trás, tem uma equipe que está lá sendo altamente treinada para entregar um trabalho desse paciente, dessa pessoa que nos busca, porque ela merece isso, né? Ela está lá para buscar um diagnóstico para a sua doença ou não, né? Porque o diagnóstico pode ser negativo, mas ela quer ter confiança de que esse exame vai ser feito com o menor risco possível para ela, né? Então que ela tenha o benefício do diagnóstico com o menor prejuízo em risco, vamos dizer assim. Então, que fica essa certeza de que essas equipes todas, incluindo a física médica, mas todas as outras equipes que trabalham, estão trabalhando nesse sentido, para isso. Olha aí. Muito obrigado por esse teu tempo, pela tua pessoa. Agradeço muito. E a vocês que estão nos assistindo e que cada programa que vocês assistem Fala Doctor, vocês estão tendo mais conhecimento sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até a próxima.